Feliz sábado, meus irmãos. Feliz sábado. Uma boa noite. Que bom que você está aqui conosco. O nosso penúltimo dia da nossa semana de oração, com o tema Verdades sobre mim. Nós vimos nos 5 primeiros dias algumas verdades sobre cada um de nós a respeito de nós como cristãos. E ontem foi o primeiro dia em que nós resgatamos algumas verdades também a respeito de cada um de nós como adventistas do sétimo dia. E hoje nós vamos dar sequência nesse tema com a segunda mensagem angélica. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Lá no verso 8. Apocalipse 14, lá no verso 8. Antes de nós fazermos a leitura, nós vamos recapitular um pouquinho a respeito da nossa história. Porque lembrar da nossa história é lembrar quem nós somos, é resgatar a nossa identidade. Ontem nós vimos que o grande movimento adventista, ele abarcou ali milhares de pessoas das mais diversas denominações. Você tinha batistas, metodistas, presbiterianos, você tinha católicos, todos eles envolvidos em anunciar a mensagem e a verdade para aquele momento de que Jesus em breve iria voltar. Não foi isso? E esse movimento abarcou milhares de pessoas. Só que nós sabemos que tanto em 1843, quando foi colocada a primeira data, quanto 22 de outubro de 1844, que foi colocada a última data, Jesus não voltou. E uma grande decepção tomou ali, teve uma propagação entre aqueles crentes que estavam unidos para proclamar uma única mensagem. Muitos voltaram para suas igrejas, muitos abandonaram a fé, mas um pequeno grupo continuou insistindo de que a profecia, ela foi cumprida. Por mais que o evento não fosse aquele esperado, a profecia, conforme estava tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse, ela havia se cumprido. E eles continuaram estudando as profecias, continuaram buscando entender por que Jesus não havia voltado. E continuaram anunciando que Jesus em breve ia voltar. Esse grupo, quando eles voltam nessa questão de profecias, eles se viram aí, como a gente gosta de dizer, num beco sem saída. E muitos aí acabaram deixando as suas denominações e decidindo que aquele era o momento deles formarem a sua própria comunidade e juntos ali eles congregarem. A gente começa a observar é que a partir do momento que esses irmãos, esses pioneiros, eles saem das suas igrejas e começam juntos, continuam estudando a palavra de Deus, continuam estudando as profecias, continuam anunciando a volta de Jesus, Deus começa a agir nesse pequeno grupo e mais luz é concedida a eles. A primeira luz que eles haviam recebido foi de que Jesus em breve iria voltar. Não foi isso? Foi essa a mensagem que eles anunciaram de 1843 a 1844. Mas depois que eles são forçados à unidade da lei de Deus, que a lei de Deus não havia sido abolida, compreenderam também a respeito do sábado como o quarto mandamento que deveria ser observado conforme está na lei de Deus. Mas mais do que isso, eles compreenderam também a verdade sobre o estado dos mortos. Olha quantas coisas, quanta luz foi derramada sobre esse pequeno povo, a partir do momento que eles deixaram as igrejas que haviam rejeitado a luz da mensagem do primeiro anjo. E muitas vezes, quando eu releio essas histórias, ou quando ouço as pessoas contando elas, eu fico me perguntando, esse movimento foi dirigido por Deus. Por que Deus não deu um sinal para eles? Olha, vocês estão quase certos, mas não é bem isso. Não é? Não é de se esperar. Por que Deus deixou eles se desapontarem dessa maneira? Não é verdade? Mas eu queria fazer um paralelo com você. Lembra que os discípulos, eles andaram 3 anos ali com Jesus, não foi? 3 anos e meio andando com Jesus para cima e para baixo. Quantas vezes Jesus falou que ele deveria ir para Jerusalém, ser crucificado, e depois ao 3º dia ele ia ressuscitar? Várias vezes ele falou aos discípulos, não foi?
Mas depois que ele foi preso, foi crucificado, foi dado ali, morreu, não tem mais nenhuma esperança. O que aconteceu com os discípulos? Se entristeceram, não foi? Se desapontaram. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Quando Jesus se junta a eles, eles falam: nós pensávamos que ele era quem? O Messias. Olha que paralelo interessante, não é? Assim como os discípulos se desapontaram porque não compreenderam as profecias, os pioneiros dessa igreja também se desapontaram porque não compreenderam plenamente as profecias. Agora eu vou contar um outro paralelo para vocês. Nunca foi propósito dos primeiros discípulos de Jesus abandonar a sua comunidade religiosa. Tanto que nos primeiros anos, nós vemos, eles vão congregar onde? No templo e depois nas sinagogas, não é isso? O objetivo deles nunca foi se separar. Mas a partir do momento que a rejeição por Cristo começou dentro das sinagogas, e eles forçavam ali os cristãos a amaldiçoarem o nome de Jesus, eles falaram: a gente não tem outra escolha. Nós precisamos formar a nossa própria comunidade. E quando a gente olha a história dos pioneiros, é a mesma coisa. Eles não queriam abandonar as suas igrejas, mas quando pedem para eles silenciar a respeito da pregação da volta de Jesus, eles falam: a gente não tem outra escolha. Nós vamos ter que montar a nossa própria comunidade. E diante disso, uma luz tremenda foi derramada sobre esse grupo. E tudo isso teve um propósito. Sabe qual foi? Anunciar a segunda mensagem angélica. Vem comigo em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 8. Lá está escrito assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós sabemos que Babilônia aqui, ela representa a confusão, não é isso? E mais especificamente, uma religião apostatada. Como que os pioneiros poderiam anunciar essa segunda mensagem? Caiu, caiu Babilônia, se eles ainda continuassem no engano, se eles ainda continuassem pertencendo às suas denominações, que por tradição ou por estar com os olhos vendados sem perceber, continuavam mantendo o erro como doutrina. Percebe? Foi propósito de Deus que eles não enxergassem o erro, para que somente aqueles que perseverassem na fé, continuassem olhando para o alto, continuassem olhando para Cristo, continuassem estudando a palavra de Deus, fossem abençoados, fossem guiados pelo Espírito Santo, para então montar este grupo, montar essa igreja, para continuar a anunciar as 3 mensagens angélicas. Que coisa fantástica, meus irmãos. A gente percebe que muitas vezes, até mesmo nas situações ruins, Deus, Ele pode tirar bênçãos maravilhosas para a nossa vida. Se não fosse aquela decepção, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fossem aqueles pioneiros saírem das suas igrejas, criarem a igreja adventista, montarem a igreja adventista, nós não estaríamos aqui hoje. Por isso que ontem nós enfatizamos o fato de estarmos aqui nesta igreja é o cumprimento de uma profecia. Nós não estamos numa igreja qualquer, mas nós estamos numa igreja levantada por Deus para anunciar as 3 mensagens angélicas a este mundo. Deus seja louvado porque você está aqui, porque você pertence a essa igreja. Quando nós vamos para a Bíblia, meus irmãos, e nós temos esse termo Babilônia, a segunda mensagem diz exatamente isso: caiu, caiu a grande Babilônia. E geralmente nós associamos já a Babilônia a uma religião apostatada, a falsa religião. Só que eu queria ver com vocês um termo interessante, que Babilônia, ela não representa somente a religião apostatada, mas todo um sistema.
E para a gente entender isso, a gente precisa ir lá nas origens, resgatar as origens de Babilônia. E eu convido você a ir comigo até Gênesis capítulo 11. Onde nós vamos ver a primeira referência que nós temos aqui à Babilônia. Gênesis no capítulo 11, do verso 1 a 9, eu vou fazer uma leitura corrida, mas você já conhece essa história. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Você conhece essa história? A história da Torre de Babel. As crianças gostam dessa história, né? Confusão de línguas, aí tem, né? Um monte aí de pessoas falando palavras que uma não entende a outra. Mas o grande ponto que ele traz para a gente aqui é que Deus, ele havia expressado a sua ordem, a sua vontade, que era qual? Ele deu essa ordem para Adão e depois ele dá para Noé. Que eles eram abençoados, eles deveriam frutificar e se espalhar por toda a terra. Ou seja, deveria haver o quê? Dispersão entre eles, não ficar somente num local. Mas quando nós chegamos aqui em Gênesis 11, o que os homens falam? Vamos construir uma torre para fazer grande o nosso nome e para que nós não sejamos o quê? Espalhados. Ou seja, essa atitude deles é uma atitude de rebelião contra Deus. Por mais que Babilônia represente confusão, e aqui Babel significa, né, a porta, né, o portão dos deuses, por mais que o termo Babilônia represente confusão, o sentimento que Babilônia carrega é um sentimento de rebelião contra Deus. Isso que representa a Babilônia. É um sentimento de rebelião contra Deus. Nós não vamos obedecer a Deus, nós não vamos fazer a vontade de Deus. Esse é o mesmo sentimento que a gente vê quando nós vamos para o livro de Daniel. Porque ali nós temos, no capítulo 3 de Daniel, o único reino que ia perdurar era o reino de Deus. Mas Nabucodonosor, a gente vê no capítulo 3 o que ele faz? Ele constrói uma estátua inteira de ouro, com o símbolo de que o reino de Babilônia, ele jamais vai passar. Ou seja, Deus diz algo, esses grandes impérios eles vão passar, e o único reino que vai durar para sempre é o reino de Deus. Mas Nabucodonosor diz o quê? Não, o meu reino vai durar para sempre. E constrói, né, aquela estátua de ouro. Percebe que é o mesmo sentimento? Rebelião contra Deus. Deus diz algo, os grandes homens poderosos vão lá e se opõem àquilo que Deus disse. Quando nós vamos lá em Gênesis 11, a gente percebe que aquela reunião daqueles homens não é apenas uma reunião religiosa. Se você parar para perceber, nem fala ali a respeito de religião. São homens fortes que se decidem unir-se em rebelião contra Deus. Quando nós vamos para a Babilônia, de novo, nós temos um rei pagão, mas ele decide construir essa estátua representando a eternidade do seu reino com aspecto o quê? Político. Ele está dizendo, o meu império, ele vai durar para sempre.
por mais que ele misture a adoração aos seus deuses, a grande questão aqui que nós vemos já em Daniel é que aquele grande homem, ele está desafiando a vontade de Deus. É o mesmo sentimento, rebelião contra Deus. Só que quando a gente para pensar nesses dois exemplos que nós vimos, tanto de Gênesis 11 quanto de Daniel, Babilônia não é apenas religião, mas envolve política, envolve estilo de vida, envolve filosofia, ensinamentos. O reino de Babilônia não era apenas um reino religioso. Quando Daniel e seus amigos chegam em Babilônia, qual que é a primeira coisa que o rei quer fazer com eles? É ensinar a cultura dos caldeus, é ensinar toda a filosofia, toda a arte, todo o entendimento dos caldeus. Percebem que Babilônia é mais do que apenas de um sistema religioso apostatado, mas de todo um sistema religioso, econômico, da sociedade, filosófico. Tudo isso está envolvido. Não é apenas a religião falsa que cai, mas é todo um sistema. Nós vemos que lá em Apocalipse, Babilônia é comparada a uma cidade. E uma cidade não tem aspectos apenas religiosos. Ele engloba aí pessoas com vários pensamentos diferentes, com várias correntes e ideologias diferentes, mas que vão se unir para se rebelar contra Deus. Elas vão se unir e vão lutar contra Deus. Diante desse cenário que nós percebemos que para alguém denunciar que Babilônia, esse sistema falso, ele vai cair, ele não pode pertencer a esse sistema. Ele precisa estar fora dele. E é por isso que os nossos pioneiros saíram das suas igrejas para formar a igreja a qual nós pertencemos hoje. Nós não podemos denunciar que Babilônia está caindo se nós continuamos presos no seu sistema de engano, as suas mentiras. Tem um testemunho do Roger Bourneau, o ocultista, aquele que escreveu o livro Uma Viagem Sobrenatural. E aí, dentro de uma entrevista que ele está fazendo, eles estavam numa reunião, e ali, o sacerdote que eles chamavam ali, que chamava para o culto de adoração ali a Satanás, eles falam a respeito dos adventistas do sétimo dia. E eles falam, nós estamos preparando vários enganos para seduzir todo mundo. E aí eles relatam todos os planos que eles vão utilizar para seduzir todas as pessoas. Crente, descrente, ateu. Eles vão usar um sistema que vai englobar todas essas pessoas. E aí uma pessoa se levanta e fala assim, mas vocês não podem enganar os adventistas do sétimo dia. E aí o sacerdote ele fala assim, é verdade. Os adventistas do sétimo dia são um grupo tão pequeno que eu até esqueci de falar deles. Mas é verdade, a gente não pode enganar eles. E aí depois ele relata por que eles não conseguem enganar os adventistas do sétimo dia. Porque os adventistas do sétimo dia, conforme nós vimos, recebeu luz direta de Deus a respeito de vários enganos que são propagados no meio em que nós vivemos. Espiritismo, evolucionismo, materialismo. Enquanto muitas pessoas são enredadas por esses falsos enganos, por essas mentiras, nós, por pertencermos a essa igreja, temos uma doutrina clara, uma verdade clara, que combate todas estas mentiras. É por isso que muitas vezes nós percebemos que um adventista do sétimo dia, quando ele sai dessa igreja, é difícil ele pertencer a uma outra comunidade. E se ele pertence é porque, de fato, ele nunca compreendeu a identidade que ele carrega como adventista do sétimo dia. Porque as verdades que foram concedidas a essa igreja, elas nos vacinam contra todo engano que é lançado fora. Deus seja louvado por isso, meus irmãos. Amém. Porque a doutrina que nós temos é uma sã doutrina. É uma doutrina que não permite que nós fiquemos em trevas.
E isso deve fazer com que nós nos orgulhemos de pertencer a esse povo. Porque conforme nós vimos, nós temos uma missão de anunciar a este mundo que nesse momento nós estamos vivendo no tempo de juízo, que em breve o Senhor Jesus irá voltar. Mas também nós temos uma mensagem de demonstrar que os enganos, que os erros que estão muitas vezes levando as pessoas para a perdição, eles não são bíblicos. Quantas pessoas, meus queridos irmãos, muitas vezes nós passamos, eles estão apinhados nas igrejas, e ali eles estão sendo enganados, estão sendo iludidos. Mas mesmo assim eles estão ali, enchendo as fileiras. E muitas vezes nós que temos essa verdade magnífica da palavra de Deus, que temos essa proteção contra todo engano, muitas vezes deixamos de valorizar essa herança que nós recebemos. Meus irmãos, nós temos uma missão, nós somos um povo que foi eleito por Deus. Precisamos nos orgulhar disso, mas mais do que nos orgulhar, precisamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Permitir que Ele nos use, que Ele nos dirija. Agora, eu gostaria de abrir um texto com os irmãos, lá em Apocalipse, no capítulo 18. Apocalipse 18, lá no verso 4, nós vimos que a segunda mensagem angélica consiste em anunciar que Babilônia, esse sistema todo de Babilônia, esse sistema falso, ele caiu. E lá em Apocalipse, no capítulo 18, no verso 4, nós vemos ali o alto clamor, onde está escrito assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A mensagem de advertência que nós precisamos dar, que consiste em apontar que Babilônia está caída, ela está destinada à destruição, envolve também fazer um apelo para aquelas pessoas que estão no engano, deixar esse engano para trás, receber a luz da verdade na vida delas. Nós sabemos que essa mensagem de Apocalipse 18, verso 4, é uma mensagem que vai iluminar toda a terra, e todos aqueles que estão espalhados pelas mais diversas denominações que existem, vão ouvir esse chamado, e vão se juntar ao povo de Deus. Mas isso não nos impede de hoje apelar para as pessoas que estão no engano, que estão no erro. Não nos impede hoje de proclamar as verdades que nós conhecemos a respeito da palavra de Deus, e principalmente da mensagem que nós precisamos anunciar a este mundo. Meus irmãos, Jesus ele tem um desejo tremendo de salvar todas as pessoas, as que fazem parte dessa igreja e as que estão fora dessa igreja. Eu digo principalmente aquelas que estão fora dessa igreja. Jesus tem um desejo intenso para que algum filho de Deus, que alguém que pertence a essa igreja, possa ir ao encontro dessa pessoa que está no engano e revele as verdades bíblicas para ela. E Jesus espera que essa pessoa seja eu e seja você. Amém. Meus irmãos, no ano 79, o vulcão Vesúvio ele entrou em erupção. Mas antes dele entrar em erupção, 2 dias antes, ele começou a soltar fumaça como nunca se tinha visto. 2 dias antes, soltou uma fumaça que as pessoas nunca tinham presenciado. Mas depois daqueles 2 dias, ele explodiu de uma maneira terrível, em que ele destruiu a cidade de Pompeia e Herculano. Tem até inclusive
vê reportagens, se você procura na internet ali sobre Pompeia, você vai ver pessoas que estão petrificadas. Porque numa fração de minutos, rapidamente, 16 mil pessoas morreram. Rapidamente. Ele explodiu e poucos minutos depois, mais de 16 mil pessoas morreram, e do jeito que elas morreram, elas ficaram, como estátuas. Elas não perceberam, mas o vulcão 2 dias antes tinha dado um alerta. Algo não está certo. Mas elas continuaram nas suas vidas normalmente. Isso sempre acontece. Já deve ter acontecido no passado. Não deve ser nada demais. E 2 dias depois, ele explodiu e essas vidas foram ceifadas. Hoje, cada um de nós somos chamados para dar um alerta a este mundo. Caiu Babilônia. A linguagem que o profeta utiliza é no passado. É como se ele já estivesse no futuro, olhasse para trás e visse Babilônia destruída. Ou seja, não é algo que pode acontecer, não. Vai acontecer. É certeza que ela vai ser destruída. Eu tenho também certeza que muitos de nós temos amigos, familiares, que ainda se encontram presos em Babilônia. Meus irmãos, nós precisamos alertá-los. Nós não podemos negligenciar esse dever que o Senhor confiou a cada um de nós. O dia do Senhor virá como um ladrão. Nós sabemos que existem profecias a se cumprir. Mas muitas vezes nós falamos, isso sempre aconteceu. E assim vamos postergando aquilo que nós poderíamos fazer hoje. Se você tem a oportunidade de hoje alertar alguém que você ama, resgatar alguém que está perdido, faça isso hoje. Porque Jesus tem pressa. Tem pressa para voltar. E tem pressa para salvar. Não somente a cada um de nós, mas também aqueles que estão lá fora no engano. Amém. Que Deus nos conceda a graça para anunciar que caiu Babilônia. Mas ninguém precisa estar dentro dela e perecer. Que Deus abençoe. Amém.